Muito obrigado você que me acompanha já nesta tarde de sábado, dia 8 de novembro do ano de 2025. Como que você está? Espero que você esteja tendo aí um ótimo final de semana. Muito obrigado pelo carinho que você tem aqui junto comigo. Você que me acompanha, você que vem no canal, você que inclusive, deixa eu já pedir, né? Você que vem, dá o seu like, você que compartilha. Tá participando lá do meu grupo do WhatsApp? Não está participando? Na descrição tem link para você participar. Alberto, como eu faço para ir para a descrição? Aqui embaixo tem uma palavrinha escrito mais em negrito. No teu celular, no teu computador, clica nele, abre toda a descrição do vídeo, lá tem link para você participar comigo. E por que eu falo para as pessoas participarem da comunidade? Muita coisa, muitas. Ainda não podemos colocar no canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente precisa de um local fechado. Mas esse grupo, ele literalmente é fechado, não é todo mundo que fica falando. Você só recebe as notícias que importam. Tá bom? Então eu quero convidar você, agradecendo e, claro, vamos para a notícia imediatamente. Bomba! Moraes surpreende e toma decisão agora. Informações confirmadas acabam de sair de Brasília. Jair Bolsonaro comemora e o clima é de festa entre aliados. O que acaba de acontecer muda completamente o cenário político. Grande notícia para milhões de brasileiros. Presta muito atenção porque os detalhes vão te deixar sem palavras. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. O Lula chama de matança porque são os amigos dele, né? E o braço armado do Partido Comunista é o braço armado criminoso. O Lula é o chefe do narcotráfico. O Lula é o chefe do crime organizado no Brasil. É burrice imaginar que o Lula é só uma marionete. O Lula não é ninguém, ele é um cachaceiro. Não. Assistam as palestras do Lula na década de 80, vocês vão ver a verdadeira face do Lula. Desrespeitando a orientação do Sidônio Palmeira, o marqueteiro, especialista em propaganda enganosa, o Lula disse que aquilo ali foi uma matança. Foi uma matança. E que ele ia mandar os legistas da Polícia Federal, e a gente até mostrou um vídeo ontem no Boletim da Noite, para investigar essas mortes. A questão é que a Polícia Federal tem peritos criminais, mas não tem legistas, tá? E aí tem uma discussão também, a Macaé Evaristo, que é a ministra dos Direitos Humanos, está lá querendo lançar a Bolsa Traficante, que é uma ajuda financeira para as famílias desses criminosos que foram mortos, que confrontaram a polícia no Alemão e no Complexo da Penha e morreram. Mas assim, apesar da fala do Lula, eu acho que está muito claro que, da mesma forma que o Alexandre de Moraes aparentemente percebeu que, segurança pública é o assunto que mais interessa ao brasileiro hoje. Ninguém aguenta mais a situação que o Brasil passa. Porque o Brasil passa. Eu vou dar uma segurada na minha onda, né? Eu acho também que o Lula, qualquer hora, porque tem gente do governo, Alan, que está muito, mas muito incomodada com as falas do Lula em relação à segurança pública. Fica muito claro que ele se volta sempre para a defesa dos criminosos e contrariamente às forças de segurança, né? Magnífico. Como o Max estão rindo, cadê isso aqui, ó? Prestando continência? Aqui, ó. Bota aqui a câmera aqui. Rapaz, ó. Sei que os militares detestam quem fala bater com prestar continência, tá, gente? Só pra... Porque bater, bate outra coisa. Prestar. Então, macaco, principalmente. Já foi ao zoológico quando era pequeno, né? Eu me lembro das criancinhas perguntando: como não se ligou? O que aquele macaco tá fazendo? Se ligou. O que aquele macaco tá fazendo, pai? Mãe, o que aquele macaco tá fazendo? Prestando continência. Então, rapidinho, só uma coisa antes da fala do Lula. Vocês não acham que esse negócio da COP30 é o Lula querendo botar as lideranças no mundo com DST, não? É uma arma biológica. Uma arma biológica. Eu tava pensando comigo aqui, cara. Assim, cara. Ele queria que o Trump comesse maniçoba, que é aquela meio com uma feijoada paraense, lá um prato típico. Só que essa folha de maniçoba, né? Ela é muito tóxica. Se você não cozinhar, não sei quanto. Eu acho que no fim alguém tinha que chegar pro Trump e falar: o Lula disse que você deveria comer um prato típico do norte do Brasil. Se você cozinhar. E se você cozinhar errado, você morre. Então, mas eu acho que o Lula tá com algum projeto de enviar AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis por meio da primeira prostituta, né? Eu acho que ele não seria bobo de não ter pensado nisso. Enfim, o Lula chama... Marcos não tá se aguentando ali. O Lula chama de matança porque são os amigos dele, né? Gente, está na hora de entendermos que o narcotráfico é o braço ilegal do partido.
Pedrão, tem como deixar na bala aí tanto o vídeo quanto o texto daquele site do marxismo.org? Se você tiver dificuldade de achar aí, Pedrão, é só digitar assim, os meios de ação dos partidos comunistas, marxismo.org. Porque é importante que as pessoas entendam que o braço armado do Partido Comunista é o braço armado criminoso. É o braço armado criminoso. Esse braço armado criminoso, ele toma formas distintas em momentos circunstanciais. Ou seja, tem horas que o braço armado do Partido Comunista são pessoas infiltradas dentro das Forças Armadas. Tem horas que o braço armado do Partido Comunista é único e exclusivamente o narcotráfico. E tem horas que o braço armado do Partido Comunista são aqueles militares cooptados nas forças policiais, militares civis, hoje em dia, por exemplo, a federal. Em alguns momentos eles conseguiram fazer isso. Isso que o Pedro está mostrando para vocês aqui é um trecho do organograma, o guia, né, para a criação e manutenção dos partidos comunistas. Isso é a resolução da Terceira Internacional do Partido Comunista de 1921, em Moscou. E no texto diz: cada membro de um partido, legal ou ilegal, deve, de uma ou de outra forma, participar regularmente dessa atividade. Aí agora, vai lá embaixo, Pedro, onde diz assim, a atuação legal e ilegal do partido. É depois da parte do jornalismo, depois da parte que ele fala tudo isso, lá no finalzinho, você vai encontrar a atividade do ilegal do partido. E o mais interessante dessa resolução do Partido Comunista é que o partido ilegal, ou seja, o braço ilegal do partido, é quem determina a atividade legal do partido. Ou seja, aquela máscara burocrática que está legalizada e não comete crimes, com muitas aspas, ela está submetida à parte criminosa, que comete crime abertamente. Então diz, nos locais onde o Partido Comunista é obrigado a agir na ilegalidade, tais uniões, bota a tela inteira, perdão, senão tem dificuldade de ler, desculpa, estou muito longe. Obrigado. Tais uniões operárias podem, com aprovação e sob o controle do órgão do partido dirigente, ser formada fora do partido pela iniciativa de seus membros. Mas pode descer mais, Pedrão. Deixa assim mesmo na tela. Vai até lá no final que você vai ver que tem a parte legal do partido. Não, pode ir mais. Aí, bem aí. A combinação do trabalho legal com o trabalho ilegal. Então deixa eu ler isso para vocês. As variações funcionais podem acontecer segundo as diferentes fases da revolução na vida corrente de um partido comunista. Mas, no fundo, não há... Grife isso aí, por favor, Pedrão. Não há diferença essencial na estrutura que devem se esforçar para obter um partido legal e um partido ilegal. O partido deve se organizar de tal maneira que possa se adaptar, vai subindo, prontamente às modificações das condições da luta. Ou seja, dependendo do momento ali, vocês vão ter que se adaptar. O Partido Comunista deve se transformar numa organização de combate capaz de uma parte de evitar em campo aberto o inimigo com forças superiores concentradas sobre um ponto, ou seja, se você não tem como brigar com aquele cara em campo aberto, você evita. De outra parte, de utilizar as dificuldades deste inimigo para atacá-lo onde ele se encontra. Seria um grande erro preparar-se exclusivamente para levantes e os combates de rua ou para os períodos de maior opressão. Os comunistas devem cumprir seu trabalho revolucionário preparatório em todas as situações e estar sempre prontos para a luta. Grife isso aí, Pedrão, por favor. Estar sempre prontos para a luta. E essa luta não é política. Ele diz claramente aqui, essa resolução de orientação do Partido Comunista, que todo mundo tem que estar pronto para a luta, pois é praticamente impossível prever a alternância dos períodos de ação e de calmaria. Parecendo. É possível aproveitar essa previsão para reorganizar o partido, porque a mudança muito rápida de atitude provoca surpresa. Os partidos comunistas legais dos países capitalistas em geral ainda não compreenderam suficientemente como a sua tarefa de preparação para os levantes revolucionários, a luta armada, para o combate pelas armas e, em geral, para a luta ilegal. Eu não vou ficar lendo todo esse texto quando precisa. Obrigado, Pedrão. Mas ele vai dizer claramente o quê? Ó, a galera que está na calmaria, eles não estão ainda preparados para pegar em arma e sair matando todo mundo. A gente tem que fazer com que o partido legal esteja submisso às orientações do partido ilegal. O Lula é o chefe do narcotráfico. O Lula é o chefe do crime organizado no Brasil. Não é que ele se beneficia de modo lateral, acidental, ocasional, com as atividades do narcotráfico.
O Lula é quem quer que o narcotráfico exista da maneira que ele existe para poder manter o poder no Brasil. O Lula é um terrorista. Ele, Dirceu. É burrice imaginar que o Lula é só uma marionete. Ah, o Lula não é ninguém, ele é um cachaceiro. Não. Assistam as palestras do Lula na década de 80, vocês vão ver a verdadeira face do Lula. O Lula dando entrevista pro Boris Casoy, fumando o cigarrinho dele, falando, Boris Casoy falando, pô, mas esse projeto que você tá tendo aí de democracia, como é que a imprensa vai ser livre numa situação como essa? O Lula pega o cigarro, quando a gente chega lá eu te falo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O Lula é a versão invertida dessa nossa galera boa de direita jovem, com décadas de experiência, inclusive com mortes, assassinatos, perseguição, destruição, corrupção. Ele não é um qualquer. É bobeira imaginar que o Lula é só um cachaceiro. A fala do Lula, né, que é matança, a operação policial, é para poder manter o trabalho dele, manter a empresa dele. A empresa do Lula chama-se Comando Vermelho, PCC, narcotráfico, FARC. Eles são subsidiários do trabalho do Lula. É como se o Lula tivesse uma empresa de picolé e quem fabrica o palitinho do picolé dele é o narcotráfico. Para o picolé do Lula ficar ali preso, ele precisa do palitinho. O Lula precisa dessa gente para poder continuar tocando terror, colocando medo, colocando juiz de joelhos. Obedece o que eu quero, senão eu derrubo o teu avião. Obedece as minhas ordens, senão eu derrubo o helicóptero do teu filho. Obedece às minhas ordens, senão eu vou sequestrar o seu pai. Eu falei 3 exemplos aqui já. Teori Zavascki, Alckmin e Odebrecht. O Lula é o chefe do crime organizado. Ele é terrorista. É por isso que ele disse isso, Lopão. A gente precisa deixar isso claro. Nenhuma mídia hoje no Brasil tem a liberdade de poder falar isso que eu acabei de dizer. Não se engane. Existe apenas uma coisa que o Congresso pode fazer para acabar de uma vez por todas com esse tráfico que domina o nosso país, com essa criminalidade. Tem uma coisa. Lula apresentou 2 soluções. Uma é a PEC da segurança, a outra é a PEC antifacção. Nenhuma das duas resolve nada. A PEC da segurança centraliza tudo na mão do Lula e do Lewandowski, que andam ao lado do crime organizado. A PEC antifacção, acredite ou não, diminui a pena para faccionado. Tem uma coisa que pode acabar com o crime organizado no Brasil. Primeiro, perceber, entender que eles não são mais facções criminosas, que isso não é mais crime organizado, que eles se tornaram um grupo terrorista. Sim, eles dominam 25% do território brasileiro, eles elegem deputados, elegem juízes e tem agora um campo ideológico, que nós sabemos que é o campo da esquerda e do PT. Esse grupo terrorista tem que ser chamado pelo nome dele mesmo, grupo terrorista. Esse é um projeto que nós estamos tentando aprovar aqui no Congresso, um projeto que tem a aprovação da maioria do povo brasileiro, em torno de 72%, mas obviamente tem um pessoal aí que está lutando para impedir que isso aconteça. Não é à toa que neste momento está subindo no X a frase Lula do lado do crime. Sabe por quê? Ministra do Lula, que foi presidente nacional do PT, dando entrevista agora falando que eles são contra considerar as facções criminosas que matam milhares de pessoas por ano no Brasil como grupo terrorista. A nossa prioridade será em relação à PEC da segurança e o projeto de combate às facções. Então, nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial, eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível, para nos dar condições de fazer operações integradas. Então, passando o IR hoje, eu acho que vai ser uma votação importante, né? A gente espera que o Senado da República aprove o projeto como ele está. A nossa prioridade será em relação à PEC da segurança e o projeto de combate às facções. Não é aumentar pena, não. É apenas o reconhecimento de que eles são terroristas que será possível que a população e a polícia possa finalmente combatê-los da forma que eles merecem ser combatidos.
Mas aí vem Gleisi Hoffmann e os defende. Não bastasse Lula ter defendido nos Estados Unidos, pedindo para que os Estados Unidos não reconhecessem PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, agora eles querem impedir que o Congresso, que nós aprovemos ou votemos esse projeto para que eles se transformem em um grupo terrorista. Escute isso aqui. Somente isso vai ser capaz de acabar com as facções criminosas no Brasil. Entender que elas não são mais facções, que isso não é crime organizado, que eles estão no nível Hezbollah, no nível Jihad, no nível Hamas, e somente assim a polícia vai ter a capacidade de agir. Não é a justiça, não, é a polícia. Porque a partir do momento que eles são reconhecidos como grupo terrorista, a polícia pode ir lá e acabar com esses vagabundos. Mas quem é que sai em defesa dos vagabundos sempre? Isso mesmo, o PT. Entenda, povo brasileiro, as eleições estão chegando. O PT nunca se preocupou com você. O PT e a esquerda sempre esteve ao lado do crime. E isso, as provas são fartas. Os criminosos, os prisioneiros celebrando a vitória do Lula já deveria ser o bastante para a população ter acordado. Infelizmente não foi. Infelizmente o Brasil precisou virar um campo de guerra dominado por terroristas para a população finalmente entender que você nunca mais pode apertar 13 nas urnas. Ô, Ivan, outro assunto ainda que está movimentando o noticiário internacional é o Hugo Elpódio Carvajal, que você tem novidades aí a respeito do julgamento do ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, né? Trazendo aqui, então, de novo o assunto para a América Latina. Lembrando que todos estamos ansiosos por essas delações todas, provas e por uma possível entrega aí do Nicolás Maduro. Quero te ouvir a respeito, Ivan. Isso mesmo, Geisiane. Ontem à tarde, a justiça americana, autoridades da justiça americana, melhor dizendo, entraram com um pedido na corte em Nova York, onde está sendo julgado o caso, para que se adie o julgamento que estava marcado agora para 19 de novembro. Esse seria mais um adiamento, né? O primeiro julgamento estava marcado agora para 29 de outubro, foi adiado para 19 de novembro, e agora as autoridades pediram o adiamento para o final de janeiro, portanto, em aproximadamente mais 2 meses de prazo. A autoridade do tribunal lá de Nova York ainda não decidiu se adia ou se segura mais um pouco. A probabilidade é que sim, que seja adiado. Até, inclusive, antes de entrarmos ao vivo aqui, eu conferi no site do Departamento de Justiça ali da Corte, não é? E o juiz ainda não tinha decidido, mas muito provavelmente fica para janeiro de 2026. Geisiane, o que significa esse adiamento? Que Hugo Elpódio Carvajal deve estar entregando uma quantidade enorme de provas, de documentos, e que, portanto, as autoridades americanas que negociam uma delação premiada com Hugo Elpódio Carvajal necessitam de mais tempo para averiguar essas provas que ele está entregando. Lembrando que no momento, hoje, 5 de novembro de 2025, Hugo Elpódio Carvajal muito provavelmente seria condenado à prisão perpétua. Ele está tentando negociar aí uma redução da sua pena, ou até mesmo há quem diga que, dependendo da quantidade de conteúdo que ele entregue e da importância desse conteúdo, ele pode até entrar no sistema de proteção a testemunhas nos Estados Unidos. Então, a gente precisa acompanhar esse caso. Vamos ver se o juiz muito provavelmente vai conceder esse tempo para as autoridades que agora vão pressionar aí o Hugo Elpódio Carvajal, acompanhar a defesa do Hugo Elpódio Carvajal e se de fato ele consegue provar tudo aquilo que ele está entregando. E aí, então, se o juiz optar pela decisão de adiar o julgamento, aí ficaria somente para o final de janeiro de 2026 ou até, quem sabe, fevereiro. Geisiane, eu sei que existe uma expectativa muito grande, mas essa possibilidade existia. E, por outro lado, quanto maior a expectativa, né, maior a demora, maior é justamente a quantidade de conteúdo que ele está entregando. Então, se por um lado tem a frustração das pessoas que estão aguardando o resultado desse julgamento, por outro lado é aquela coisa, quanto mais demorar é porque realmente mais importante é a delação que ele está fazendo. Geisiane. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Vamos lá, Ivan Kleber. E aí, vão surgir realmente novas delações? Há uma possibilidade, hoje se especulou sobre um novo narcotraficante que poderia estar fazendo denúncias que envolveriam até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até que ponto isso pode ser verdade? Estariam realmente aí aguardando novas revelações do caso Carvajal para alimentar ainda mais esse processo polêmico? Então, Serrão, nós tivemos aí uma temporada de delações, porque entre junho e julho, o Hugo Elpódio Carvajal, ele fez a confissão dos seus crimes e deu início ao processo que nós estamos acompanhando agora. Só que além dele, as pessoas devem se lembrar do El Chapo, que dizem que foi um
é um traficante tão forte quanto foi o Pablo Escobar. 2 filhos do El Chapo estão presos e teriam dado, então, aí, início a um processo de delação premiada também. Inclusive, foi no mesmo período do Hugo El Pollo Carvajal, entre junho e julho. Nessa corrida por delações, o Hugo El Pollo Carvajal está um pouco mais avançado. Serrão, o que está acontecendo? Existe aí uma tentativa de quem tentar conseguir delatar primeiro vai eventualmente conseguir um acordo melhor. Aquela coisa, quem ficar por último nas delações, de repente não tem mais nada, nenhuma novidade ali para agregar às autoridades americanas e perde a oportunidade de conseguir um bom acordo. Então, 2 filhos do El Chapo já estariam no processo aí de negociar, e segundo um jornalista espanhol, um deles teria trazido informações aí que possivelmente ligariam um esquema de abastecimento aí de campanha ao presidente Lula. A gente precisa averiguar isso, são informações que não são oficiais, são extraoficiais, que acabam saindo ali desse departamento que está negociando as delações premiadas. Eu acredito que nas próximas semanas a gente possa ter uma novidade ou eventualmente uma confirmação oficial sobre isso, Serrão. Geisiane, eu devolvo para você. Dança das cadeiras, então, hein? Quem brincou ali de danças das cadeiras já sabe que tem que correr para pegar essa delação aí. Da Luz, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan, recentemente Donald Trump disse que não planejava nenhuma ação direta em território da Venezuela, como algumas pessoas aqui no Brasil imaginavam que haveria intervenção sobre o presidente Hugo Maduro. Agora, o que se especula aí, porque ao mesmo tempo ele disse que não crê que Maduro fique muito tempo ainda no governo. O que se especula que os Estados Unidos poderá fazer para enfraquecer mais ainda Maduro? Então, Andaluz, vamos voltar a junho deste ano, quando ele foi questionado dias antes do ataque americano com os bombardeiros B-2 a instalações nucleares do Irã. Ele também ele disse, não, a gente vai dar 2 semanas para o regime iraniano analisar uma proposta que nós enviamos. 2 dias depois, os B-2 estavam já em espaço aéreo iraniano. Portanto, essas declarações do presidente americano Trump de que ele não pretende atacar a Venezuela, neste momento elas têm o valor que têm, ou seja, pode ser uma ação de despistagem. Quem foi nessa linha também foi o secretário de Estado Marco Rubio. Agora vamos para a prática, vamos para a ação daquilo que de fato está acontecendo. O Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, já passou pelo Estreito de Gibraltar, está no Oceano Atlântico navegando em direção ao Caribe. A força militar dos Estados Unidos na região corresponde a aproximadamente 15% de todo o seu poderio naval. É muita coisa, já é maior do que todo o poderio naval da América do Sul. Os Estados Unidos vêm construindo alianças importantes com a Argentina, Paraguai, Equador e outros países ali do Caribe, justamente para ter essa permissão e ter essa possibilidade de ação ali nos mares do Caribe, o que constrói aí uma pressão enorme em cima do Nicolás Maduro. Aqui nos Estados Unidos, o que se especula é que Trump já passou de uma linha de não retorno, de um ponto de não retorno. Ou seja, de alguma maneira ele vai ter que optar por uma opção, e essa opção ela é a queda do regime de Nicolás Maduro. A preocupação não é tanto o dia em que a Marinha Americana tome esta ação, mas o dia seguinte, se a oposição terá força para manter o poder. A gente sabe que não existe vácuo de poder, e aí entra a figura de Maria Corina Machado, que inclusive deu uma entrevista essa semana, dizendo que já conversou com investidores, o banco inglês Barclays, a empresa UPS, entre outras empresas que estariam dispostas a investir pesado, investir bastante na Venezuela, tão logo a oposição assumisse o poder naquele país. Ela também fez uma denúncia gravíssima, algumas delas a gente já trouxe aqui para a nossa audiência, mas é bom corroborar isso, né? A Maria Corina Machado disse que existe ali na Venezuela agentes que estão ali na Venezuela, agentes da Rússia, agentes do Irã, inclusive do Hezbollah e, olha só, do Hamas, operando na defesa do regime. Então a Maria Corina Machado agora faz esse trabalho internacional de mostrar que a oposição, sim, está pronta para assumir o poder tão logo Nicolás Maduro caia. Do lado americano, os últimos detalhes aí para uma possível ação militar na Venezuela. Geisiane. Meus amigos, estou passando aqui para combater uma fake news que está ganhando as redes sociais. Ontem mesmo estive no Congresso Nacional e até parlamentares caindo nessa fake news, que teremos o presidente Bolsonaro na Papuda na semana que vem. Gente, isso é fake, tá? O presidente Bolsonaro não irá para Papuda na semana que vem.
Eu peço, inclusive, que você propague esse vídeo para a gente estancar essa fake news. Olha só. Infelizmente, todo mundo sabe que o presidente foi condenado a uma pena injusta de 27 anos de prisão, tá? Desse acórdão, que é uma sentença do colegiado, a defesa dele opôs embargos de declaração. Esse embargo de declaração será publicado, seu julgamento, só no dia 14. Tá? Então, no dia 14 vem a decisão dos embargos. Qual que é fake news? Ah, vai julgar os embargos agora no início da semana que vem? Não, é dia 14. E aí, julgando os embargos, o presidente já vai para Papuda. Não, isso não é assim. Julgando os embargos, ainda caberá um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse embargos infringentes? Ele é o recurso cabível quando a decisão não for unânime, quando houver alguma divergência. E todo mundo sabe que houve uma divergência, que foi o Fux. Esse recurso, então, se admitido, e ele é admitido pelo relator, esse é o grande problema, eu sei disso, ele leva o caso para o plenário. Só que esse recurso ele tem efeito suspensivo. Então, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não decidir se admite ou não esse recurso de embargos infringentes, ainda não inicia o cumprimento da pena. Então, veja, você tem mais de 2 semanas aqui, 3 semanas, pelo menos, tá? Na pior das hipóteses, se o ministro Alexandre de Moraes não admitir esse recurso de embargos infringentes, ele inventou uma tese que não basta uma divergência, que é o Fux, teria que ter 2. Absurdo, o regimento interno não fala isso no artigo 333, mas ele é a lei, então provavelmente ele vai bater no peito e vai falar, não cabe esse recurso, tá? O que acontece? Transitando em julgado, aí inicia a fase de cumprimento da pena. Só que daí inicia a lei de execuções penais. E a lei de execuções penais é aplicada ao presidente Bolsonaro, permitindo que ele continue na prisão domiciliar por questões de saúde. Tá? Então a questão de saúde do presidente Bolsonaro impede que ele vá para Papuda. Então tem muita água para rolar. Eu vim aqui para dizer para vocês que não, Bolsonaro não vai semana que vem para Papuda, tá bom? Por favor, disseminem esse vídeo. Um abraço a todos. Nosso procurador-geral, doutora Sons, demais ministros. Boa tarde. Obviamente não vamos ficar criando polêmica aqui, né, ministro? Porque, eu acho que é o que eu disse aquele dia. Na verdade, é só para corrigir, quando eu disse que me causava assim, uma pena a senhora não estar presente na hora do ler, porque estava acabando a semana, o pronunciamento tinha sido no sábado, se não me engano, e aí eu não teria oportunidade de hoje, realmente não seria oportuno, até porque eu não sabia se a senhora viria. Quanto a senhora está aqui no dia 29, a senhora presidiu a sessão somente 2 julgamentos. A senhora se ausentou por volta das 18 horas e não voltou mais para fazer o encerramento. Exatamente, para que o ministro venha na sua despedida. Eu sei, mas eu não estou ofensivo com relação a isso. Eu estou dizendo que a senhora colocou... presidir antes de partir. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem. Eu sei, ministro, mas eu estou dizendo o seguinte, por isso que nós não falamos no dia 29 com a sua presença, porque a senhora não abriu a sessão, começou o julgamento, a senhora chegou no meio da sessão. Hora antes do julgamento, com a deferência ao ministro Benzi, claro, e é bonito, fiquei super emocionado, mas não houve a oportunidade. Achei até que a senhora viesse no dia 30, na quinta-feira, mas a senhora não veio. Como não veio o brigadeiro Joseli também, é isso. Mas é só por isso, é só por questão de oportunidade. Então não tem dolo no fato de ter feito, tanto que eu comecei meu pronunciamento muito chateado por a senhora não estar presente, porque eu sou plano de casa, eu sou militar, eu sou muito ético e sou muito transparente, a senhora sabe disso muito bem, porque nós tivemos outras conversas a respeito de pensamentos divergentes e de maneira muito clara, muito honesta. Né? Enfim, mas eu tinha que registrar porque realmente me incomodou. E disse naquela ocasião que o tema, eu estava falando apenas em meu nome. Eu não estava falando em nome de ninguém, entendeu? E acho, continuo hoje e reafirmo aí dentro da manifestação, tudo o que disse. O seu currículo é maravilhoso, ninguém tem dúvida disso, a senhora tem competência técnica para estar em qualquer lugar aí, dando aula, dando palestra e tudo. Mas com relação à história do tribunal, acho que a sua referência, quando fala na sua condição pessoal, a senhora não falou na sua condição pessoal, porque está tudo gravado, está na internet aí, a senhora falou, na qualidade de presidente da corte, venho pedir perdão. A senhora está pedindo em meu nome. Eu não lhe dou essa delegação, continuo não dando. E olha, eu quero. Ótimo. Eu não tenho nada a falar em nome de Vossa Excelência. Ótimo. Então é só pedir para registrar. Não pedi nem para a senhora concordar. Não pedi nada disso. Agora a senhora fala que isso é misógino. Se tivesse sentado outra pessoa. O ministro não é. O ministro Joseli também fez algumas declarações que eu não gostei, que eu não concordei, e fui lá e conversei com ele muito claramente sobre o tema. É isso. E é homem, eu acho. Pô,
Então, é só isso, nós estamos na mesma... Agora, a senhora está confundindo que é misógino, mas eu não vou entrar nessa declaração, porque a senhora pode achar o que a senhora quiser. Eu realmente não ligo muito. Eu só estou dando só uma correção ao tema do que foi falado aí. Né? Então, eu reafirmo que não dou... E até sugiro a senhora, porque eu recebi também muitas manifestações ministras. Me surpreendeu, porque eu não queria que tivesse a repercussão que teve. Não é meu intento ir para a internet, não tem rede social, não tem nada disso. Eu só queria realmente registrar em ata, porque acho que os registros, poucos que fizemos em reuniões particulares que nós tivemos, a senhora não me escutou. Entendeu? Quando tivemos uma reunião só de ministros na sua sala, onde eu coloquei alguns conceitos que divergiam não com esse tema, porque esse tema aconteceu na sexta-feira. Mas, enfim, eu só achei que tinha que registrar em ata para deixar muito claro o meu posicionamento. Mas a senhora sabe o que eu sugiro? Para ser muito, assim, acho que a gente nem deve discutir assim, faça uma reunião na sua sala e pergunte quem concorda que a senhora fale em nome do tribunal. Então não faz. Porque seria interessante escutar quem é que concorda com a senhora fala em nome do tribunal, eu acho isso, acho aquilo, é só isso. É mais fácil na reunião privada. Por mim pode fazer até aqui, porque eu já manifestei a minha opinião. Mas, em nome assim, sugiro fazer uma reunião fechada, close, só de ministros, para perguntar o que acham dessa coisa que projeta o tribunal de uma maneira muito negativa, e eu não vou ficar alimentando isso, porque não faz o menor sentido. Eu só pedi para registrar o meu posicionamento, e peço vênia a quem pensa diferente. E me submeto ao colegiado, se porventura nessa consulta que a senhora se resolver fazer aí, a minha posição for minoritária, mas eu gostaria que fosse uma coisa binária, concorda ou não concorda, né? Eu me submeto ao colegiado como sempre me submeti. E com relação ao caso do Muquiço, quando a senhora coloca, é caso concreto que ainda está aberto. Então, mas o seu voto está aberto, meu voto está aberto, mas na verdade o seu voto é minoritário com relação ao plenário, não em relação do Brigadeiro Amaral. O Brigadeiro Amaral é o relator, mas o plenário decidiu diferente da senhora. Muito obrigado. Bem, Moraes manda a Polícia Federal investigar crime organizado no Rio de Janeiro. Ministra do STF anunciou inquérito durante audiência da ADPF das favelas e defendeu mais autonomia da perícia fluminense. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira que a Polícia Federal, a PF, abra um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada durante audiência realizada no âmbito do ADPF, conhecida como ADPF das favelas. A ação, julgada em abril, busca conter violações de direitos humanos em operações policiais e coibir abusos cometidos contra moradores de comunidades fluminenses. Segundo Moraes, o inquérito da Polícia Federal terá como foco rastreamento de esquema de lavagem de dinheiro e a infiltração de organizações criminosas em órgãos públicos. A audiência realizada no Supremo esta quarta-feira teve cerca de 2 horas de duração e contou com a participação de 29 entidades de direitos humanos habilitadas no processo. Cada representante teve 5 minutos para se manifestar. Moraes informou também ter requisitado imagens da mega operação no complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, que resultou em 121 mortes, para apurar possível uso excessivo da força. Afirmou que a PF conduzirá a investigação principal com ênfase no rastreamento financeiro de facções criminosas. No encerramento do encontro, o ministro disse que o STF irá acompanhar de perto o cumprimento das medidas determinadas no âmbito da ADPF. Ele apontou como um dos principais problemas a falta de autonomia da estrutura da Polícia Técnico-Científica do Rio de Janeiro, que permanece subordinada à Polícia Civil, condição que, segundo o ministro, compromete a independência das investigações.